Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde para cada um de vocês, uma boa madrugada, porque eu não sei qual é a hora que as irmãs vão ver este vídeo, mas espero que todos estejam bem na presença do Senhor, tenham tendo uma semana abençoada, recheada de bênçãos. Hoje é terça-feira, ainda está no início da semana, que todas venham ter uma semana abençoada, recheada de bênção, de paz, tranquilidade, que os desejos do coração de cada um de vocês, minhas amadas irmãs, venham ser realizados, tudo de acordo com a vontade de Deus, nada como a gente quer, porque o tempo dele não é o nosso. Que tem que prevalecer na minha e na tua vida seja a vontade do Senhor. Amém, minhas amadas irmãs. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, apertem aí no seu like, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis que é do nosso Deus, para que a palavra de Deus chegue nas famílias, chegue nos corações, que haja libertação, convenção sobre os lares, a família. O amor venha entrar no coração de cada família, de cada pai, de cada mãe, de cada filho. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje a vontade do maligno é destruir essa família, mas Deus ele é a favor da família. Ele ama a família e a família tem que estar sempre na direção de Deus, na direção do Espírito Santo, porque é a família que tem que prevalecer na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Lucas, Lucas 4, e o verso 15, minhas amadas irmãs, que diz assim: E ensinava nas suas sinagogas, por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde foram criados, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os aquebrantados de coração, e apregoar a liberdade ao cativo, e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade o oprimido, e anunciar o ano aceitável do Brasil, do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. A palavra de Deus, minhas amadas irmãs, fala para mim e para você que Jesus, num dia de sábado, entrou numa sinagoga. Aleluia. E quando ele entrou na sinagoga, diz a palavra, que ele pegou o livro do profeta Isaías, que estava escrito, aleluia, e foi ler que Deus enviou o filho dele, aleluia, para quê? Para evangelizar, para pregar a palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Isso foi feito o quê? Num sábado, como era de costume eles ir para a sinagoga pregar a palavra. Chegando a Nazaré, aonde foi criado, e entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Aleluia. Na sinagoga, levantou-se para ler. Então, ele levantou para ler a palavra. O próprio Jesus, como diz a palavra aqui. Aleluia. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou no lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou, aleluia, curar os aquebrantados de coração, apregoar a liberdade ao cativo e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade o oprimido. Aleluia. O que Jesus não faz na nossa vida, minhas amadas irmãs? Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Jesus o quê? Ele veio curar, ele veio libertar, ele veio... Jesus é libertação. A palavra de Deus está no livro de João 15, aleluia, não estou lembrado do versículo, que nos diz assim: Conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. Então Jesus nos liberta. Ou aquele que está oprimido ali com opressão na mão do maligno, e só Jesus tem o poder de libertar. Então, o próprio Jesus leu a palavra que o próprio Deus enviou o seu Filho para o quê? Para libertar o cativo. Para dar vista àquele que estão cego espiritualmente, aleluia, não consegue entender a palavra de Deus, não consegue enxergar a palavra de Deus como ela é. Então, esta pessoa é cego espiritualmente.
E só Deus tem o poder, minhas amadas irmãs, de abrir os olhos do nosso entendimento para que a gente possa enxergar a palavra, para que a gente possa entender a palavra como ela é. E quem faz esse trabalho na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus, ele abre o nosso entendimento, para que a palavra entre no nosso coração e eu e você vimos entender a palavra. E ela venha fazer o efeito que Deus quer que ela venha fazer na nossa vida. Então Jesus veio libertar. Jesus veio curar, como ele está assentado ao Pai, aleluia, assentado junto do Pai, mas ele cura, ele liberta, ele salva, ele abre o entendimento daquele que está fechado para que eu e você viemos entender a palavra de Deus. Ninguém entende a palavra de Deus se não for pelo Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas falam de Deus para alguém, mas a pessoa não consegue entender. Acha bonito, gosta de ouvir, mas não entende. Por quê? Porque o entendimento dela está fechado. E só quem abre o nosso entendimento é o Espírito Santo de Deus. Porque a palavra é santa, a palavra é viva, aleluia. A gente tem que ter o desejo no nosso coração de querer a palavra na nossa vida. Quando eu quero a palavra na minha vida, eu quero o próprio Deus sobre a minha vida. Porque a palavra é Deus. A palavra é o próprio Jesus na nossa vida. Aleluia. E Ele está aqui falando comigo e com você, através da santa palavra dele, aleluia, que nos diz assim: na sinagoga levantou para ler, e lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar, falar porque da palavra, evangelizar, falar a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, para evangelizar, aleluia, os pobres, e enviou curar os aquebrantados de coração. Muitas vezes as pessoas estão ali, mas estão com um coração contrito, um coração aquebrantado ali, um coração fechado. E Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele faz esse trabalho sobre as nossas vidas, de abrir o nosso coração, para que a palavra chegue, aleluia, abrindo o nosso coração e a palavra entre no nosso coração. E a gente vem entender a palavra. A gente vem entender o que Deus quer na nossa vida. Quem somos nós? Louvado seja Deus. Deus deu seu Filho naquela cruz, para morrer na cruz, minhas amadas irmãs, para nos salvar e nos libertar. Mas para mim me salvar, eu tenho que lutar pela minha salvação. Não é assim de qualquer jeito, não é de como eu quero, como eu imagino, não. Eu tenho que lutar pela minha salvação. Viver nesse mundo, mas esse mundo não fazer parte da minha vida em nada. Porque eu tenho um dono, o dono de mim se chama quem? Jesus Cristo. Ele é meu dono, eu sou dele, aleluia. Tudo que eu tenho na minha vida foi Ele que me deu. Ele me deu vida, o fôlego de vida, eu respiro porque nosso respiramento vem dele. Então tudo da nossa vida, nossa alma, Ele que botou no nosso corpo. Então tudo é para Jesus. É Ele que faz as obras nas nossas vidas. É Ele que faz aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E eu tenho que querer Jesus verdadeiramente sobre a minha vida, dentro da minha casa, sobre a minha família. Aleluia. E Deus enviou seu Filho para curar, para libertar, para falar que Ele é Deus, que só Ele tem o poder de curar, só Ele tem o poder de libertar, só Ele tem o poder de salvar, só Ele tem o poder de perdoar pecado. Somente um só se chama Jesus Cristo, porque sem Ele nada nós somos e sem Ele nada nós podemos fazer. Nada podemos fazer sem Jesus, mas com Ele na frente, na nossa vida, aleluia. E quando nós botamos nosso joelho dobramos nosso joelho no nosso quarto, que invocamos o nome dele, Ele está ali nos ouvindo e está ali nos vendo. Por quê? Porque Ele é um Deus vivo, Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ele é vivo, tudo Ele sabe, tudo Ele vê. Eu não preciso de ninguém, só preciso de quem? De Jesus. Se eu preciso do verdadeiro Jesus, eu tenho tudo na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Dentro da minha casa, dentro da minha vida, na minha família. E Ele veio fazer o quê? Curar e libertar, falar do amor de Deus, que Jesus quer salvar, Jesus quer libertar. O propósito de Deus sobre a nossa vida, minhas amadas irmãs, se chama o quê? Salvação. Salvar a humanidade. Mas para a humanidade ser salva, tem que querer Jesus. Tem que ter Ele como Senhor e Salvador.
Jesus é meu Salvador. Aleluia. Se eu pudesse gritar para o mundo ouvir, eu gritaria: Jesus é o meu Salvador. É dele que eu preciso, porque a vida ele, se ele tem o poder de dar, só ele tem o poder de libertar. Ninguém tem o poder de fazer nada por ninguém, mas Jesus tem o poder de curar, de libertar, de quebrar as correntes de Satanás, libertar aquele que está oprimido no vício da bebida, no vício da prostituição. Só Deus tem o poder de libertar. Mas eu tenho que querer Ele na minha vida. Porque falar de boca todo mundo fala. Mas querer saber quem Ele é, nós temos que ler a palavra. Ler a palavra, ler a Bíblia, para saber quem é Jesus verdadeiramente na nossa vida. E Ele veio curar e libertar. E aqui no verso 20 diz assim: e cerrando o livro e tomando a dá-lo aos ministros, assentou-se os olhos e dando na sinagoga, e estava fitados os olhos nele. Então, quando ele terminou de ler, ele entregou o livro e foi se sentar. E aqueles que estavam ali fitaram os olhos nele. Ficaram todos ali, como diz o ditado, de bocas abertas, ouvindo a autoridade de Jesus pregar a palavra. Porque Jesus, ele prega com autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, ele é Deus, minhas amadas irmãs. Só Ele tem um poder sobre as nossas vidas. O maligno está aí hoje no mundo, enganando as pessoas, a mente tapando o entendimento para que as pessoas não queiram saber de Jesus, para que as pessoas não queiram ouvir a palavra de Deus. Mas Deus não, Deus só quer o melhor para as nossas vidas. A família, Deus é amor, ama a família. E o Satanás está aí, muitas vezes, destruindo as famílias. Mas quando eu e você queremos Deus na nossa vida, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nossa família está guardada, nossa família está na presença de Deus, porque Ele está voltando, cada dia que passa, os sinais estão apresentando da vinda dEle, e quem está com Ele vai ser salvo, quem não tiver vai perecer, porque o que o maligno não quer que ninguém se salve, mas Deus quer salvar. A salvação, minhas amadas irmãs, é muito importante na vida de uma pessoa. Temos que estar aqui nessa terra, que o nosso foco se chama se salvar. Que não adianta viver nessa terra, achar que tem tudo, mas não ter salvação, mesmo que não tem nada. Não tenha nada, mas tenha Jesus, que você tem tudo. E o é importante, quando Jesus chamar, está diante do Pai. Em nome de Jesus. Amém, minhas amadas irmãs? Que esta palavra chegue na sua casa, na sua vida, na sua família. E que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.